Fala, fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Brasil Culé para falar talvez uma notícia não muito bomba, né? Talvez uma notícia que passe muito desapercebida, não sei como se fala em português, que ninguém dê muita atenção para essa notícia, tá? Mas foram umas declarações de Enrique Masip, que deu, acho que foi um podcast, né, uma entrevista, que deu referente ao contrato do Barça com a Nike, tá? Se vocês querem saber isso daí, curtam esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, você me ajuda pra caramba crescendo com essa comunidade culé, tá bom, galera? Eu não vou enrolar muito, eu vou ler aqui as declarações, mas eu vou dar um contexto. Enrique Masip é um dirigente do Barcelona, ou era, né? Estava bem ligado ao Barça, tá? Só que ele é muito amigo de Jean Laporta, né? Então ele viveu as negociações de Laporta com o Nike, né? Não sei se vocês lembram, o Laporta negociando, ele ia, o acordo estava quebrado, tá? Teve umas pequenas brigas, um puxa e solta, né? De parte dos dois, né? Da Nike e do Barcelona. E o Laporta diz: a gente já tem um acordo muito bom, não sei o que. E do nada se rompeu esse acordo, se rompeu as negociações e a Laporta diz que se sentiu muito decepcionado com Nike, né? Que durante épocas não apoiaram tanto o Barcelona, né? Vamos lembrar que era a época que estourou a notícia do Negreira, estava em crise financeira, né? Ainda estamos, mas não tanto como naquela época, né? Faz um ano e meio. Então teve várias oportunidades para o Nike se chegar mais perto e dar um maior apoio ao Barça, né? E Jean Laporta começou a reclamar isso aí, disse que ia assinar com Puma, lembra? Que a gente ia assinar com Puma, também outra coisa também disse que era outra opção o Barça abrir a própria marca, né? Então, e do nada entrou um cara chamado Darren Dane, tá? Então, esse cara tem alguma coisa a ver com a Premier League, é um advogado milionário, tá? Que entrou ele nas negociações e ele levou uma comissão, ele ajudou muito a fechar esse negócio entre Nike e Barcelona. Só que, qual é a polêmica? A polêmica foi que esse cara, esse Darren Dane, levou 50 milhões de comissão. E todo mundo na Espanha, na Europa, estão dizendo que é muito dinheiro, ou seja, isso foi uma forma de tirar dinheiro do clube, né? Então, o Enrique Masip saiu para falar por que o Darren Dane levou 50 milhões, tá? E deu algumas cifras sobre o acordo entre a Nike e o Barça, tá? Que é um acordo milionário. Lembra quando o Laporta disse que ia ser o acordo, o maior acordo da história entre clubes com uma marca esportiva? Lembram? Galera, eu vou ler aqui e vocês vão ouvir os valores que eles estão falando, tá? Então, abre aspas, tá? Eu vou citar aqui as palavras de Enrique Masip, tá? Abre aspas.
O Tebas, de La Liga, diz pra gente que se assinávamos com Nike, davam para nós a norma 1 a 1, né? Tínhamos garantia de chegar nessa regra. O Barça passava de ter um contrato, de ter anteriormente com a anterior diretiva, o Bartomeu, de 40 milhões, tá? Com um bônus ruim, que fazia abaixar para 33, e o novo era de 66. Se a gente assinava o contrato, assegurava a regra 1 a 1. Tá? O presidente Laporta diz que não queria que o Barça fosse... Dizia que o Barça queria que o Barça fosse o melhor pago do mundo. O Laporta já sabia que o Real Madrid estava cobrando 90 milhões e não poderia permitir. Aquele contrato de 66 milhões que ofereciam devido à intervenção, devido à intermediação de Darren, chegou a 122 milhões por temporada, contando com os 58 milhões que deram ao momento da firma. Agora somos a equipe melhor paga do mundo. Quando alguém chega e fala: ei, eu consigo para vocês isso daqui, e se ele conseguir, é uma comissão bem paga. Graças a ele, os ingressos agora são o dobro. Isto tem que ver as pessoas. Isso tem que ver as pessoas. Então, com o Barça desde... a Nike está com o Barça desde o ano 96 e não queriam passar dos 66 milhões. O presidente não queria esse contrato, mas quem desbloqueou a situação foi Darren, porque Spotify está dentro do conselho da Nike. Passamos de 66 milhões a 122. Por isso, a intermediação é justa. Né, galera? Então, fecha aspas. Galera, eu peço desculpa por ler assim, né? Mas eu estou traduzindo aqui do espanhol para o português diretamente, tá? Eu não tenho tempo para passar para ChatGPT e essas coisas, tá? Galera, então, resumindo, o cara... a Nike estava oferecendo 66 milhões, tá? Para o Barça. O contrato era de 40, mas como a gente estava em uma época ruim, chegava a 43 porque diminuía os bônus, né? Então, chegava a 33 e a Nike ofereceu 66. Já era o dobro, estava bom. Só que o Jean Laporta sabia que o Real Madrid estava cobrando 90 milhões e o Laporta não ia aceitar que o Barça ganhasse menos do que o Real Madrid, né? Então, aí entrou Darren. Ele diz: se eu consigo para vocês 122 milhões, vocês me dão 50 milhões de comissão, né? E vai ser 122 milhões por ano, tá? Foi 122 milhões por ano, claro. Aí deram 58 no momento da assinatura. Lembram que foi uma injeção de dinheiro da Nike, né? E depois o restante. Então, galera, essas foram as palavras, tá? De Enrique Massif. O que vocês acham? Foi justo essa comissão de 50 milhões, né? E vocês acham que tá certo Jean Laporta ter dado 50 milhões para um cara só para fazer a intermediação entre Nike e Barcelona? Comentem comigo, tá, galera? E não esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho, vocês estão me ajudando pra caramba crescendo com essa comunidade culé, tá? Novamente eu peço desculpas pelo portunhão, tá? Vou tentar melhorar nos próximos vídeos, tá? A gente se vê depois em outros vídeos. Não esqueçam, aquele abraço de gol e o Visca al Barça.